Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de como fazer seu dinheiro sobrar no final do mês. Eu sou a Sabrina Engelmann e o nosso tema de hoje é como quitar um financiamento no menor prazo possível. Vamos ver? Gente, esse vídeo não é para quem não tem financiamento nenhum. Esse vídeo não é para pessoas que não estão interessadas em quitar. Esse vídeo é para pessoas que estão pensando em tentar quitar seu financiamento ou reduzir o prazo dele, de 50 meses a 300 meses, fazer um pagamento em menor tempo possível, ok? Então, se você não tem financiamento nenhum, esse assunto não me interessa, esse vídeo também não é para você, ok? Mas se você tem interesse, sim, em saber como fazer, você tem um imóvel financiado, uma casa, um carro, um terreno, você tem algum financiamento, vale a pena, sim, prestar atenção e ver as possibilidades que você tem para poder quitar o seu financiamento no menor prazo possível e também fazer seu dinheiro render mais, né? Se livrar um pouquinho daqueles juros enormes que os bancos e as instituições financeiras acabam cobrando de nós. Mas antes disso, vocês têm que entender que financiamento não é algo ruim. Tem gente que demoniza, financiamento é horrível, financiamento nada de bom. Não, gente, financiamento não é ruim. Muitos de nós só conseguem comprar a sua casa, o seu carro, ou um imóvel, alguma coisa assim, né, um terreno, porque consegue fazer um financiamento. É um facilitador. Claro, o banco cobra, a instituição financeira cobra taxas altas por isso, juros altos, porque estão te emprestando um dinheiro e tem uma margem de inadimplência geral, e tudo isso é calculado junto com esse empréstimo, né, dessa grana. E parcelo, né? Acabam parcelando e muitas vezes ficando de acordo com o que a gente pode pagar. Eu tenho financiamento da minha casa, tranquilo, a parcela está dentro do que eu consigo pagar. Então já fiz todo o meu mapa financeiro antes de fazer o financiamento, consegui na época um juro razoavelmente baixo, não era muito alto, mas isso não é a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas têm um juro muito alto dependendo da época que fez o seu financiamento. E vale sim pensar em duas possibilidades aqui que nós vamos passar, que é a amortização, que assim você diminui bastante o número de prestações, e o juro, né? Lá no final você vai ver que você vai ter uma grande vantagem. E também a portabilidade da sua dívida para outro banco. Gente, vale sim muito a pena. Dependendo do financiamento, do valor ainda financiado, passando de um banco para outro, conseguem descontos, né, diferenças, né, nesses juros que vai dar no total do financiamento de 50 mil, 20, 50, 30, 100 mil. Então, depende muito do valor financiado, mas sim, dá sim pra gente pensar nessas duas possibilidades. Mas antes de pensar nessas duas possibilidades, que eu vou explicar aqui, da amortização, e vou ensinar vocês a utilizar o aplicativo para conseguir fazer essa amortização, você, antes de sair amortizando, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem que ser bem sincero. Bem sincera. Você tem reserva de emergência? Oh, o que é isso? Gente, reserva de emergência, eu tenho um vídeo falando só sobre isso, mas rapidinho, o que é reserva de emergência? É um valor que você guarda que vai te dar segurança caso ocorra alguma coisa. E essa segurança, se caso você é autônomo, é por 12 meses. Que esse valor, ele sustenta os teus gastos. Não é o teu salário, é os teus gastos do mês. Então, de 12 meses, e se você tem carteira assinada e tal, 6 meses. Então, mas eu tenho um videozinho, eu falo tudo direitinho, como você tem que fazer o cálculo para chegar no valor da sua reserva de emergência.
Tá? Eu gosto até de falar reserva da riqueza, porque parece que falando de emergência a gente acaba atraindo, né? Uma emergência. Não, vamos falar reserva da riqueza, que daí a gente, nossa, então é uma coisa melhor, né? Já coloca algo mais positivo, porque emergência parece que atrai coisa ruim, né? Vai acontecer uma coisa. Então, não, mas primeiro passo é você ter a reserva de emergência. Não adianta sair quitando dívida aí. Eu vou quitar o financiamento, nanana. Só se você já tem uma graninha, de repente vale a pena, de repente é muito momento, óbvio. Tem momentos e momentos, de repente surge uma oportunidade única, né? Mas vale a pena colocar numa balança e ponderar, tá? Se eu vou ficar amortizando, né, tentando quitar o meu financiamento, daí eu vou reduzindo o prazo, mas eu não tenho segurança nenhuma, não tenho nada guardado, ou o que eu tenho guardado é tão pouquinho que não segura as minhas contas em um mês, aí acontece alguma coisa, aí você tá sem reserva, né? Aconteceu alguma coisa, você tá sem reserva, mas você quitou lá um monte de parcelas do seu financiamento. E aí? De repente não vai nem conseguir pagar mês que vem, porque aconteceu uma situação, às vezes um desastre, né? Uma morte de alguém, um desemprego, alguma coisa assim muito rápido, e você foi pego de surpresa. E aí? O que você vai fazer? Então, por isso, antes de pensar em amortização da sua dívida, amortizar parcelas da sua dívida, tá? Do seu financiamento, antes de pensar em fazer isso, você deve pensar em construir a sua reserva da riqueza, ok? Tenha a sua reserva para depois ir amortizando, ok? Porque senão pode acontecer alguma coisa e você ficar sem a grana. Então, antes de nós vermos, primeira coisa, você deve fazer o seu mapa financeiro. Você deve fazer o seu mapa financeiro. Você deve saber exatamente todas as suas possibilidades. Por quê? Na hora que eu for explicar aqui a amortização, você vai pagar a sua parcela do mês e você vai pagar as últimas, vai amortizar, né, as últimas lá do seu financiamento. Então, por isso que eu falei que tem que ter a reserva. Não é reserva para amortizar, não. Tá? O financiamento, reserva para caso acontecer alguma coisa. Você precisa ter reserva de emergência. A caneta tá fraca. Vou trocar tinta. Então, primeira coisa, mapa financeiro. Por quê? Você deve mapear tudo que você tem. Todos os seus gastos. Você tem que ter essa noção. Porque já pensou? Paguei a parcela esse mês. Mas eu vou amortizar um pouco já, vou aproveitar, porque agora tô entendendo como é que se faz, aprendi, vai lá, amortiza e faltou dinheiro para pagar a conta da energia elétrica, faltou dinheiro para pagar a internet, aí faltou dinheiro para fazer as compras do supermercado, e aí? Adiantou amortizar? Mas faltou dinheiro para pagar o cartão de crédito. Não adiantou amortizar porque faltou dinheiro. Então você tem que ter o seu mapa financeiro. Você deve saber todas as suas despesas. Se tá sobrando, tá sobrando. A gente sempre diz que não sobra dinheiro, gente que não investiu, tá? Então, mas sobrou. Então, você já tem reserva de emergência ou reserva da riqueza? Vamos botar aqui, rico. Reserva da riqueza? Você tem? Não tenho. Então se tá sobrando, você vai construir a sua reserva para ser rico, tá bom? Vamos botar aqui, sua reserva para ser rico ou da riqueza. Então, primeiro você vai construir ela. Construiu ela, tá com ela bonitinha, aí sim você vai pensar na amortização e aí sim você vai pensar em outras possibilidades, ok? Mas depois a gente vai ver que a possibilidade da portabilidade, já ficou P, né? Possibilidade da portabilidade. A possibilidade da portabilidade independe, ok? Mas como é que se faz? Tá? Como é que se faz essa amortização? Tá? Eu vou pegar aqui agora o meu celular
e vocês vão me acompanhando. Eu vou passar agora aqui para vocês, tá? O exemplo do meu financiamento, tá? Para vocês entenderem como funciona. Por exemplo, aqui, o meu financiamento, o valor total dele, desse mês que eu vou pagar, está em 820,09 centavos, tá? Ele é composto do seguinte, eu fiz em 300 meses, ok? Eu fiz em 300 meses. Eu já paguei 75. O meu é saque, tá? Tabela saque, quer dizer tabela saque. Começa com um valor maior e ele vai diminuindo com o passar do tempo, tá? Eu pago um juro maior no início e no final eu pago um juro menor. As prestações não são iguais, as parcelas não são iguais, cada mês vem um pouco menor. E tem a price, que é igual, tu vai pagar sempre a mesma coisa, do início até o fim, ok? Então elas são formas diferentes. O que abate, por exemplo, aqui nesse mês aqui, o que vai abater? A amortização vai amortizar só do meu financiamento 390,76. E os outros 404,76 são juros. Isso aqui são juros. Só vai amortizar esse valor do meu financiamento. Eu tenho um saldo ainda de 87.921,77, tá? Eu tenho um saldo ainda devedor, que é este aqui. A minha parcela é essa aqui. Eu fiz em 300 meses, já paguei 75, se eu pagar essa aqui vai ser a 76, ok? O sistema é o saque. Se eu pagando essa, só vai amortizar desse valor 390, por incrível que pareça. O que é amortização? Eu vou lá, coloco um valor e ele vai amortizar, daí a gente coloca prazo, vou botar aqui passo a passo para vocês fazerem. Aí ele vai amortizar no final e não vai ter juros. Por exemplo, se eu colocar esse valor aqui, eu vou amortizar mais ou menos umas 3 parcelas. Eu vou fazer uma por uma para vocês irem acompanhando e vai aparecer aqui, de um dos lados aqui vai aparecer, tá? Eu fazendo passo a passo cada um deles para vocês também fazerem. Ah, sobrou a grana. Realmente, o sobrar, quando eu falo sobrar, você já tem uma parte guardada, tá? Porque se você não tem uma parte guardada, não tá sobrando não. Você só não tá guardando e não tá investindo, ok? Então, eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem como funciona. E a gente consegue, fazendo essa amortização, a gente consegue reduzir muito o tempo. Você não precisa ficar tanto tempo assim pagando. Então, por exemplo, aqui eu vou ter mais uns 18 anos pagando ainda. Eu vou ter quase 60 anos e ainda vou estar pagando. Se eu quiser amortizar e amortizando para reduzir esse tempo, eu acho interessante. Mas com a reserva feita. A reserva para ser rico. Se você não fez, primeiro faça a reserva. Então, se eu quiser amortizar, é interessante sim, tendo a minha reserva, porque daí eu vou diminuir bastante os juros. Eu não vou pagar tudo isso de juros. Eu vou pagar só o valor que foi financiado. Isso é interessante, muito interessante, porque a economia é grande. Então, quem pode fazer isso, faça. Usa o seu FGTS, usa o seu 13º, aí você consegue ir amortizando e diminuindo esses juros que você ia pagar. Porque dependendo do financiamento que você faz, fazendo essas amortizações, você consegue reduzir aí 50, 60, 80 mil. Eu acho bastante dinheiro. Se você não acha, tudo bem. Mas claro, tem que ver assim, tá tranquilo pagar. Tá tranquilo pagar esse mês, tá tranquilo pagar o próximo, não vou amortizar, está dentro do meu mapa financeiro, tô conseguindo pagar tranquilamente, então segue. Tá? Mas se tem dinheiro para amortizar, amortiza. Tá? Agora eu vou fazer aqui, se for pelo Caixa Habitação, tá? Se você fez na Caixa Federal, tem um aplicativo chamado Caixa Habitação. Aí você vai baixar ele no seu celular. Vai baixar ele, você vai entrar no Caixa Habitação, vai se logar, fazer seu login ali. Entrei aqui no meu Caixa Habitação, tá?
E daí vocês vão ir em serviços. Vocês vão entrar em serviços. Vou entrar aqui, serviços. Aí depois de serviços, vocês vão entrar em amortizar. Deixa eu entrar aqui em amortizar. Aí vai aparecer prazo, vou chegar mais pertinho, prazo e prestação. Bom, se vocês colocarem prestação, ele vai diminuir só na prestação e você vai continuar pagando aquele montante de juros. Não vale a pena, tá? Então, o melhor é prazo. Então, e aqui tem o campo que vocês vão colocar o valor. Vai aparecer, né, agora num dos ladinhos aqui, o que eu estou fazendo. Então, amortização. Aí você vai colocar o valor que você quer amortizar. E depois vai clicar em prazo, tá? Aí eu vou começar com R$200. Começar com R$200. É bom colocar um R cifrão, né? Vou começar com R$200 para vocês verem. Vou botar aqui R$200. Aí eu vou botar prazo. Cliquei em prazo. Com R$200, até vou fazer de cor diferente. Vocês verem? Vou pegar outra cor. Eu consegui diminuir uma parcela. Olhem bem, consegui diminuir uma parcela. Que maravilha. Somente com R$200. E olha aqui como é que estava a minha situação. Agora eu vou colocar outro valor. Vou colocar o valor que... Vou botar esse valor aqui, os 820 com 0,9. Exatamente o valor que eu estou pagando hoje. Prazo, vamos lá, vai calcular. E, olha só, reduziu, vou fazer de cor diferente, faltou mão agora. Cor diferente aqui, foi para 221 meses, né? Eu estava com 225, foi para 221, então reduziu 4 parcelas. 4 parcelas reduziu. Olhem bem, com o mesmo valor que eu estou pagando hoje. Se eu for lá pegar, paguei minha parcela hoje, mas eu tenho esse dinheiro, que é o mesmo valor da parcela, e vou lá, vou fazer a amortização. Vai amortizar 4 parcelas. Agora vamos para um valor maior. Vamos lá para 1.200. 1.200. Vamos ver. Vamos colocar aqui. Eu estou fazendo esse valor só para vocês terem uma noção, né? É bom cada um pegar o seu aplicativo da Caixa e fazer, tá? É super simples, gente. Não precisou, cadastrei uma senha aqui na hora, número do meu contrato, super fácil. Prazo. Ó, se eu amortizar 1.200 reais, coloquei aqui os 1.200, prazo. Isso aqui vai amortizar 6 parcelas. São 6 parelas. Parcelas, né? Parcelas. São 6 parcelas a menos. Agora eu vou colocar 2.000. Vamos lá. Tenho 2.000 sobrando. Tenho 2.000 sobrando. E vamos ver quantas parcelas a gente consegue. Lá, vou botar aqui 2.000. Pagar os 1.200. Vou colocar os 2.000. Prazo. Colocando 2.000, eu consigo amortizar 10
parcelas. Então, gente, é bastante parcela. Estão vendo como vale a pena? Mas, novamente, se você tem reserva de emergência. Então, que chata essa guria, só fica falando isso, mas óbvio, tem que entrar na cabeça de vocês não podem. Por exemplo, se eu não tenho reserva nenhuma, ficar amortizando, tudo meu dinheiro que sobra, vou lá e amortizo, meu dinheiro que sobra, vou lá e amortizo. Gente, aí acontece alguma coisa, eu não tenho nada de dinheiro. Aí que adiantou amortizar? Não adiantou nada, porque eu não vou ter dinheiro para pagar a próxima parcela. Então vocês têm que entender isso. E isso é sério. Não dá para sair, vou lá, nem sei. Eu vou lá, começo a amortizar, falta dinheiro para pagar a internet. Falta dinheiro para pagar a conta da energia elétrica. Não dá, pois tem que fazer um mapa financeiro primeiro e guardar dinheiro, tá? Então isso aqui vocês devem fazer. Ó, então, isso é super fácil. Serviços. Entrou em serviços no aplicativo Habitação Caixa. Amortizar. Daí, coloca o valor que quer, clica em prazo, aí depois, clicou em prazo, aí vai ver as simulações, você vai escolher, tá? Ver simulações, você vai escolher qual a simulação ali que você quer, aí você vai clicar e vai gerar o boleto. Vai próximo, vai gerar o boleto e você vai pagar, ok? Super simples, super prático, não tem dificuldade, nível de dificuldade zero. O que não é simples, vem a chata. Sim, você é chata porque isso tem que entrar na cabeça de vocês. Nem que eu abra com facão, com machado, sei lá, e boto dentro da cabeça de vocês. Porque vocês têm que entender que vocês têm que ter a reserva. Porque senão é a mesma coisa que sair nu na rua. Né? Qualquer coisa que te aconteça, não tem nada ali para te socorrer. Não na rua ficou forçado, né? Mas tudo bem. Mas assim, vocês têm que ter, porque qualquer coisa que aconteça, vocês não têm de onde tirar. Aí não vai tirar, aí tem que pagar parcela, aí não tem dinheiro, aí não adiantou amortizar, porque daí se atrasa a parcela e tem juros. Aí já viu, aí vira uma bola de neve. E não dá, tem que fazer os cálculos sim, tá? Agora, portabilidade. Outra muito interessante, portabilidade. Pessoal, agora a outra situação, tá? Nós falamos ali da amortização, né? Que você reduz bastante a sua taxa de juros, faz uma boa economia, mas também tem outra situação que também dá para fazer uma boa economia, que é a portabilidade do financiamento. Tá? Como é que funciona a portabilidade? Você vai levar de um banco, levar para outro banco a sua dívida. O banco vai lá e compra a sua dívida. Ele paga à vista a sua dívida com o banco e você faz uma nova com um novo banco, tá? Só isso. Lá, por exemplo, no banco 1, onde você fez toda a sua dívida, mas então você fez num período que os juros estavam muito altos, que nós tivemos período de 16%, 15%, 14%, 10%, então vale a pena ainda esse ano aproveitar para se conseguir reduzir. Já vou mostrar agora para vocês entenderem um pouquinho, que às vezes o pessoal acha, foi tão pouquinho, acho que não vale a pena. Cuidado, alerta, faça os cálculos, faça simulações, deve fazer as simulações, tá? Então a portabilidade, ela é interessante quando você levar para o outro banco realmente vai sair mais barato. Não leve sem fazer uma simulação antes, tá? Faça simulação porque tem custos. Depois você vai ter junto ali, você vai ter a avaliação da casa, do imóvel, né? Você vai ter que pagar uma taxa e essa taxa varia aí, mais ou menos uns 13.500, mais ou menos, o valor. Você vai ter que pagar a avaliação, vai ter os custos imobiliários ali no cartório, para pagar também. Então, tudo isso, todos esses gastos, você vai ter que incluir, tá? Então, não é só, eu passei para outro banco e daqui a pouco as despesas administrativas do outro banco que você passou, do banco 2, por exemplo, são muito altos e você não calculou isso, não foi calculado, ficou de fora. Então, cuidado na hora de fazer a sua portabilidade. Você deve pedir
tudo completinho, todos os itens que você vai ter que pagar, tá? Para não vir depois com valores exorbitantes e sair mais caro do que do banco que você estava, ok? Porque não é só a taxa de juros, cuidado, não é só a taxa ali de juros, tem embutidos outros serviços, que é os serviços administrativos, depois tem a avaliação da casa, como eu já falei, e também as despesas, tá, imobiliárias ali com o cartório, tá? Então, isso deve sim ser pontuado na ponta do lápis para não entrar numa fria, tá? Então, cuide bem para fazer certo, fazer corretamente. A portabilidade do financiamento está assegurado no Código de Defesa do Consumidor. O que diz o código? Tá aqui, vou ler para vocês que eu não sei decor, tá? Todo consumidor que adquire um produto financeiro tem o direito de transferir a dívida de uma instituição financeira para outra instituição financeira sem nenhum tipo de cobrança, ok? Então, está garantido no Código de Defesa do Consumidor. Se você chegar no seu banco, que está com juros exorbitantes, e falar, vou fazer portabilidade para outro banco, e falar, não pode, não, eu tenho direito. Sim, você tem direito. Tá? E geralmente, quando você faz a simulação, entra em contato com outro banco, já faz a simulação, e o outro banco, né, ele já te oferece uma boa proposta, um juro mais baixo, quando você volta no banco original, que você fez a dívida, né, que está pagando as parcelas, geralmente eles fazem uma contraproposta, porque eles não querem perder você. Né? Eles querem continuar você como cliente por um bom tempo, porque assim eles podem te oferecer, né, mais alguns produtinhos, né? E você comprar esses produtinhos. Então, e claro, pagando para eles esse juro e não para outra instituição. Então, o banco quer sim ficar com você. Então, a maioria dos casos assim que eu conheço e vi, geralmente o banco fez assim uma contraproposta e bem boa, baixou mais que o outro. Então, vale a pena fazer esse movimento, mas sempre faça a simulação e cuidado com os encargos administrativos do outro banco, caso eles tenham e vão colocar. Óbvio que vão colocar, mas tem que ver qual é o valor real disso tudo, tá? Só para vocês entenderem, eu peguei aqui mais ou menos os juros de algum banco, ou de alguns bancos. Por exemplo, você fez um financiamento e o seu financiamento estava com 11% de juros, tá? Ao ano. E o novo banco que você foi fazer simulação ofereceu 10% ao ano. Aí você fica assim, nossa, mas é só um ponto, só é tão pouquinho. Gente, isso aqui é um ponto percentual, que equivale a, isso aqui vai dar mais ou menos 10%, tá? Matemática básica aqui. Então, 10% do valor do seu financiamento, você daí tem que ver qual o valor que você financiou. Qual o restante, o que está restando ali para você levar para outro banco. Às vezes, 10% é 60 mil, 80 mil, 100 mil, tá? 50, que seja 40, mas você deve sim daí fazer esse cálculo. Quanto realmente você está economizando? Com todos os cuidados que eu falei, colocando todos os custos, né, imobiliários e da avaliação do imóvel, e se tiver mais algum, colocando todos eles na ponta do lápis. É necessário sim colocar, prestar bem atenção. Ou, em alguns casos ainda, nós temos, deixa eu botar aqui assim, por exemplo, estava em 11, foi para 9. Ah, mas só 2 pontos. Gente, 2 pontos percentuais que equivalem a 20%, redução de 20%. Aqui é mais ou menos, tá? Mais ou menos 20%. Se mais ou menos 20% é muito no valor de um financiamento. É um valor bem considerável. Faça os cálculos, mas sempre as simulações, né? Quando você vai para uma nova instituição, ou já vi alguns casos que era 9%,
conseguiu reduzir para 7 e com taxas administrativas bem menores ainda. Detalhe, porque tem que ver todas as taxas administrativas, todos esses produtinhos que estão incluídos, a gente chama de custo efetivo total. Isso você tem que saber do seu banco que você está, o custo efetivo total que eles estão te cobrando, quanto está saindo, e do novo banco que você vai, tem que perguntar qual é o custo efetivo total. Por quê? Senão, às vezes há uma compensação e não fica tão vantajoso. E com os encargos que tem que pagar dessa transferência, acaba não sendo vantajoso. Então, sim, tem que calcular. Ah, mas eu não gosto de cálculo, eu não gosto da matemática, eu não gosto... Ai, tenho medo de fazer essas coisas. Gente, medo não leva a lugar nenhum. Ah, não saber fazer cálculo também não. É a sua vida financeira, é o seu dinheiro. Você trabalha todo dia, batalha todo dia para jogar ele fora? Não, financiamento é uma coisa boa. Deve-se fazer, mas deve-se quitá-lo antes do prazo total, para você não pagar tantos juros assim. Pense em economia. Ou paga, né? Você pode pagar antes do prazo total dele, ou, né, quando se tu pegou com juros muito alto, fazer uma portabilidade e, claro, depois, com o futuro, ainda tentar pagar antes do prazo, que você vai ter uma redução de juros muito vantajosa. Você pode fazer outras coisas com essa grana. Já pensou nisso? Quais são os seus outros sonhos? O que você quer mais na vida? Já pensou? Do que pagar tudo isso de juros? Então, tem essas sacadas e devemos sim aproveitar, tá? Então, sempre o recado que eu deixo aqui é cuidar, sim, das propostas. Se você está com um juro alto, e às vezes você pensa, mas eu consegui um juro de 8 ao ano, acho que tá tranquilo, acho que não vou conseguir baixar. Tenta, que eu acho que você consegue. Acho que você consegue baixar aí para uns 6 e pouco, tá? Tenta, vai em várias instituições, todo mundo te quer como cliente. Se você paga direitinho, todo mundo vai querer, tá? Então, tente que vale a pena dar uma tentadinha, pernear um pouquinho de banco em banco, tá? Ver as possibilidades, pegue seu contrato. É muito importante você sempre esteja com o seu contrato, né? Pegue seu contrato, vá, porque eles vão te pedir, para fazer a simulação, eles vão pedir o contrato. Então, vale a pena, sim, porque é dinheiro, gente. É dinheiro que a gente pode fazer outras coisas. Né? Pode investir depois, sobrando essa grana, para fazer N coisas maravilhosas, do que só entregar direto para o banco de mão beijador. Vai lá, tá bom? Então, financiamento, sim, é uma coisa boa. Claro, algumas pessoas falam que financiamento é horrível, sei o que, tudo de ruim. Não é ruim, eu acho que o financiamento nos ajuda em alguns momentos, mas o bom é pagá-lo antes do prazo, né? E também, se tu tá com um juro alto, fazer a portabilidade. Né? Não dá para ficar remando com aquele juro alto, pagando, isso não dá. Tem várias pessoas que já fizeram tanto a portabilidade como fazem a amortização e super felizes, tá? Super felizes com o resultado das amortizações. E mais um detalhe, né? Na hora de você fazer essa pesquisa, que você está indo nas instituições fazer a pesquisa para fazer a portabilidade, os bancos vão pedir algumas informações e você não vai ter toda. O banco que você fez o seu empréstimo, ele é obrigado a passar todas as informações do seu empréstimo, do seu financiamento, tá? Para você levar para as outras instituições. Elas vão te pedir algumas informações que você tem que coletar essas informações. O banco que está fazendo a simulação para você da portabilidade, ele pode negar de fazer a portabilidade. É direito do banco não aceitar, tá? Então, existe... vocês são obrigados. Não, não é obrigado, tá? Então, isso tem que ficar claro. Mas o banco que você fez o seu financiamento, ele é obrigado, você tem que passar as informações, tá? Ele não pode tentar sabotar esse processo, ok? Então, isso você tem que saber dessas informações. Chegar, não posso passar porque é sigiloso. Não é,
É seu direito, a sua vida financeira, né? É o seu financiamento, então você tem direito a todas as informações, sim, para passar para outro banco, tá? Se outro banco pedir, você vai na instituição, pede e passa lá para outro banco. Tranquilo, tá? Ficou outro banco no banco, né? Então, o banco 1 e o banco 2, ok? Mas agora, se você já tem juros baixos, tá? Fui lá, olhei o meu extrato, olhei a minha fatura ali, né, o boleto, e eu vi que os juros são baixos. Não tem como, porque os bancos, os juros que oferecem são superiores, não vale a pena fazer portabilidade, né? Então não vou conseguir reduzir mais, só fazendo mesmo amortização, mas eu não tenho mais grana para fazer, não tenho grana para amortizar. E também não tem reserva de emergência. Bom, então, pessoal, se você tem um contrato que contém juros baixos, porque teve sim uma época que os juros dos financiamentos estavam bem bons pela Caixa, estavam baixos mesmo, e você não tem grana sobrando para amortizar, então você deve pensar numa renda extra. Você deve pensar em como aumentar a sua renda, se é um casal, os dois, como fazer para aumentar essa renda, tá? Para ficar mais folgado, vocês conseguirem uma grana para amortizar e conseguir montar a reserva de emergência de vocês. Aí isso é outro passo que vocês devem fazer, tá? Caso, não consigo e não consigo também amortizar, então vocês devem pensar sim numa renda extra. Como pensar numa renda extra? Pensar nas suas habilidades, no que você faz de melhor. O que você faz de melhor? Coloca numa lista, tudo numa lista, nem que demore mais de um dia para fazer. Azar, uma semana. Tá? Coloque numa lista e vá pensando o que você se encaixaria. O que seria legal? Vender produtos de beleza? Fazer alguma coisa para vender de comida? Fazer vendinhas? Hoje com a internet dá para divulgar tudo, ficou super fácil, na roda de amigos, no WhatsApp, manda para todo mundo, olha o que eu tô fazendo, né, para vender assim, né, enfeites, tem N coisas, pipoca, costura, reparos do jardim. Gente, eu posso citar aqui várias coisas rapidinho aqui para fazer de renda extra. Então você deve pensar, fazer essas listas, né? Quais as suas habilidades? O que você faz muito bem? E faça essa lista, que com certeza dali vai sair sim uma ideia fantástica. E quando a gente coloca um foco em alguma coisa, a gente consegue. Mesma coisa que aqui, né? Eu já paguei ali. Pagar o financiamento. Pagar no menor tempo. Vocês estão vendo que eu não coloquei nas minhas explicações pagar em 3 anos, pagar em 5 anos. Por que eu não coloquei isso? Ou pagar reduz em 10 anos? Porque isso vai depender do mapa financeiro de cada um. Do quanto você vai conseguir amortizar realmente para conseguir reduzir esse tempo. Claro, você pode usar FGTS, férias, 13º, você pode usar vários valores para amortizar. E qualquer valorzinho que sobrar ali no mês, vai lá e amortiza. Então, isso vai depender do seu mapa financeiro. Faça o seu mapa financeiro e veja o que você consegue. E daí conta aqui nos comentários, tá? Sobre se você conseguiu amortizar, conseguiu baixar o aplicativo, conseguiu achar o passo a passo que nós passamos aqui. E não deixe de curtir, compartilhar com as pessoas para elas conseguirem também essa facilidade.